Fala galera, mais uma Liga Teológica no ar. Hoje o meu defunto não está aqui, vocês podem notar, ele fez uma cirurgia e não está aqui com a gente hoje. Mas quem está com a gente hoje aqui é a Kelly. Olá pessoas. E também o Farley está com a gente hoje. Fala galera. E hoje nós vamos falar sobre os anjos na cultura pop, um assunto muito legal. Mas antes disso, roda a vinheta! Fala galera, Liga Teológica mais uma vez na telinha do seu computador e hoje para tratar sobre um assunto muito legal que são os anjos na cultura pop. Esse assunto é um assunto um tanto polêmico. Quando o anjo ele é retratado para a cultura pop, ele é feito com várias referências. 3 referências são as principais, que são as referências judaico-cristãs, as referências de outras religiões e a própria liberdade criativa. E essa mistura de referências termina se tornando um pouco confuso, porque as pessoas não sabem o que é realidade, o que é ficção, o que está certo e o que está errado. Até um tempo atrás, a cultura pop caracterizava o anjo como um ser predominantemente bom, uma figura bastante humanizada. No entanto, ultimamente, os anjos têm sido retratados como seres um tanto quanto rebeldes, mostrando talvez um caráter não tão bom assim. A gente vai citar agora alguns exemplos de anjos na cultura pop. Para começar falando dos personagens, podemos falar do Gabriel, que é o anjo interpretado pela Tilda Swinton no filme Constantine 2005, protagonizado pelo grande Keanu Reeves. E nesse filme ela interpreta o Gabriel, que é um anjo andrógeno, e é um personagem que realmente é controverso, pois ele coloca em dúvida até a questão do próprio caráter do anjo. Na realidade, ele faz uma conspiração contra a humanidade, porque ele acredita que a humanidade ela só consegue amar a Deus através da dor. Mas falando em outros personagens, eu lembrei também do Seth, de Cidade dos Anjos. Muito conhecido. Nicolas Cage faz esse anjo. Meg Ryan. Meg Ryan era seu par romântico. Então ele é um anjo que está designado para tomar conta de Los Angeles e se apaixona pela médica Meg. E ele abandona todo o seu ser celestial para se tornar humano e viver essa grande paixão, esse grande amor, E também tem umas cenas icônicas, como aqueles anjos todos de preto enfileirados na praia observando o pôr do sol. Então, Kelly, mas passando para aqueles anjos um pouco mais rebeldes, tem o filme Anjos Rebeldes, que o arcanjo Gabriel aparece, representado pelo Christopher Walken. É um anjo que se rebela contra Deus pelo fato de ele ter dado alma aos seres humanos, e ele acaba tomando a decisão de tomar o céu, e só quem pode pará-lo é um ex-padre e uma menina chamada Mary. Um anjo rebelde, mas com uma boa causa, é o anjo de Legião, protagonizado por Paul Bettany. Ele faz o arcanjo Miguel. E Miguel tá insatisfeito porque Deus resolveu destruir a humanidade. Então ele vai lá e faz um exército improvável, pra combater esse exército de anjos e para defender uma garçonete grávida, que seria o menino prometido que iria salvar a humanidade. Nossa, nada de viagem, Nada. Um filme bem diferente é o clássico Felicidade Não Se Compra, que é a história de um anjo, Clarence, que vem à Terra para evitar que um homem chamado George tire a própria vida na época de Natal. Outro filme que a gente pode falar é Dogma, filme interpretado e protagonizado pela dupla dinâmica Matt Damon e Ben Affleck. Eles fazem 2 anjos que são exilados da Terra e vivem diversas situações um tanto controversas. E o interessante de falar desse filme é que ele também traz uma dúvida acerca do aspecto masculino de Deus. Ele coloca Alanis Morissette como Deus no filme. Mas vamos falar também dos anjos nas séries, Legal. Quem não se lembra daquela série bonitinha, Um Toque de Anjos, falando sobre crônicas acerca das missões dadas a um grupo de anjos? Quem não se lembra de Tess, a anja superiora, interpretada por Della Reese? Tess guiava a Mônica, também interpretada por Roma Downey, Ela ajudava a Mônica nas missões que ela tinha que cumprir, até porque ela iria ser promovida a anjo. Cara, tem uma série bem recente que também aborda essa questão de anjos, que é a série Lucifer. É uma série bem polêmica. É uma série que traz algumas distorções acerca da figura de Lúcifer, mas apresenta algumas coisas interessantes também. Nessa série aparece um anjo, Amanandiel, que ele é enviado por Deus para convencer Lúcifer a voltar para o inferno. Só que Amanandiel ele acaba não convencendo Lúcifer e descobrindo a sua humanidade quando ele começa a usar de algumas artimanhas não tão celestiais
Podemos falar também do anjo Castiel, interpretado por Misha Collins. Inclusive, Misha Collins foi uma das atrações âncoras aqui da Comic Con Experience no ano passado. É um personagem importante da série Supernatural. Castiel perde a sua condição angelical porque o poder lhe sobe a cabeça. E aí ele termina perdendo e vira um humano comum, passando então a participar lá das caçadas do Sam e do Dean. Então, mas nós temos também o ambiente dos quadrinhos. Agora no X-Men você acabou de ver o anjo, né, também chamado de arcanjo. Embora nós estávamos conversando que o anjo, na verdade, não é um ser celestial, mas ele é um mutante. Contudo, ele é chamado de anjo por ter as asas. É um ser muito importante dentro da história dos X-Men, presente desde a equipe original dos X-Men. Nos quadrinhos também fala e nós podemos falar sobre a Angela, uma personagem que vem lá no universo do Spawn, um personagem muito famoso dos quadrinhos que também foi retratado no cinema, né? E essa personagem, ela ficou tão famosa que ela ganhou um quadrinho solo. A Marvel Comics ganhou os seus direitos e assim ela passou a ser filha de Odin e, vejam bem, irmã de Loki e Thor. Vamos fechar esse assunto falando sobre a cultura povão, que são as novelas. Né? As novelas. As novelas também tratam acerca desse tema, né? E nós temos aí algumas novelas, né? Como Deus nos acuda, A Festa dos Céus, né? Uma novela criada por Silvio de Abreu. Nós temos também O Anjo Caiu do Céu, que parece ser uma repetição de Cidade dos Anjos, onde o anjo se apaixona pela protagonista, né? Feito por Caio Black, né? E nós temos também Sete Pecados, onde a atriz Cláudia Gimenez, Eric Marmo fazem anjos ali também para auxiliar a humanidade, estava tão necessitada para ser guiada. Sim, mas o que é que a Bíblia fala sobre os anjos? Então, essa temática sobre anjos, Paulinho, que a gente chama de angiologia na teologia, não era tão simples de ser abordada, até porque a Bíblia não traz muitos detalhes sobre isso. E é justamente por isso que surgem tantas distorções, heresias, seitas e muita coisa que a gente até acredita que a Bíblia traz não passa de tradições da igreja, principalmente da época medieval. Bem, a palavra anjo vem do grego angelos e tanto no grego quanto no hebraico significa mensageiro, embaixador, aquele que leva a palavra de Deus. Inclusive, né, a Bíblia nos fala que os anjos eles são criaturas de Deus, mas eles não são eternos. Como assim? Eles morrem? A questão, Kelly, é que a Bíblia nos fala que os anjos eles não são eternos porque eles são criaturas criadas por Deus, certo? Mas eles são imortais. Afinal de contas, o que é imortal não morre no final. O que é imortal não morre no final. Oh, no. Então, continuando, né, esquecendo da piada chifrinho, vamos falar um pouco sobre a fisionomia dos anjos, né? A Bíblia, ela não aprofunda muito esse assunto. A gente percebe que a tradição cristã, ela está muito baseada no texto de Isaías 6, e então caracteriza os anjos com seres alados, seres com asas, até porque são seres celestiais, né? Vivem no céu, então se vivem no céu, usa asa, entendeu? Péssima. Oh my God! No entanto, quando a gente fala sobre fisionomia de anjos, existem algumas controvérsias. Nós temos aí esses seres alados com asas, mas a gente também pode pensar em alguns seres apresentados no Antigo Testamento com um aspecto humano. Então a gente percebe isso quando Abraão é avisado por um anjo que ele vai ser pai de Isaac, e na realidade a Bíblia, algumas versões falam sobre um homem, outras versões falam sobre o anjo, e nós temos também o caso, né, dos anjos que foram tirar Ló de Sodoma e Gomorra. É interessante falar também sobre a função dos anjos, né? A Bíblia fala que os anjos eles são os mensageiros de Deus, né? Aqueles que levam a mensagem, aquilo que Deus quer falar para o ser humano. Também são vistos como aqueles que louvam a Deus também, né? Todo ser criado louve ao Senhor. Todo ser criado louve ao Senhor, e os anjos eles não fogem desse aspecto também. Há um aspecto interessante também que a gente vê lá no Antigo Testamento, que os anjos eles fazem parte do exército de Deus. Em algumas situações até, né, esse exército é visto quando o povo de Israel está encurralado, né? A gente pode perceber isso também. Em Hebreus a gente vai ver também que os anjos são vistos como ministradores de Deus, pois eles estão ali para servir aos cristãos. E tem também a questão da hierarquia entre os anjos, né? Tem algumas expressões que são usadas para representar os anjos. Nós temos
temos a expressão do arcanjo, né, que pela estrutura da palavra dá a ideia de um ser um pouco mais superior. E nós temos também o querubim e o serafim. Os querubins foram aqueles que Deus colocou para guardar a entrada do Jardim do Éden, e os serafins são aqueles de Isaías 6, né, que possuem 6 asas. E ligado a isso, nós temos também a questão de nomes, né? Muita gente dá vários nomes para anjos, mas a Bíblia só relata 2 nomes de anjo. O anjo Gabriel, que ele aparece lá no livro de Daniel, ele aparece nos evangelhos quando anuncia o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus. E o arcanjo Miguel, que aparece no livro de Judas, lá no verso 9, e é a única vez em que nós vemos a citação desses nomes de anjos, Gabriel e Miguel. Mas vamos falar sobre o sexo dos anjos. Na realidade, há uma interpretação por causa da figura masculina, né? A língua hebraica, a língua grega, ela trata o anjo como um ser masculino. No entanto, a Bíblia também vai falar que os anjos não se dão ao casamento. Então, por causa disso, a gente pode perceber que não existe sexo dos anjos. Na realidade, a gente pode olhar aí 2 vertentes. A gente precisa considerar o contexto da Bíblia, a gente precisa perceber que a Bíblia tem um contexto que é patriarcalista. E por causa disso, naquela época, se viesse um anjo em forma de mulher, provavelmente ela não seria ouvida. E a gente pode olhar outra vertente também, que é a vertente biológica. Na biologia, nós temos sexo, nós temos gênero, porque a gente foi criado para se reproduzir. Anjo não foi criado para se reproduzir. Então não tem lógica ele ter um sexo feminino ou um sexo masculino. Então, assim, se você for chamar a sua namorada de anjo, não chame, porque ele vai sair pela culatra. Porque você está dizendo, você é bonitinha, mas eu não te considero um ser sexual, mas assexual. Não faça isso, não faça. Essa foi a nossa Liga Teológica hoje. Você pode perceber que esse assunto dos anjos ele é um assunto curioso, um assunto controverso, e a gente tentou trazer alguns pontos para você. Mas se você quer se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, a gente está deixando um link aqui, que é um artigo do pastor Isaltino Gomes, que ele vai tratar um pouco sobre essa questão dos anjos. O link está aqui abaixo, clica. Quero salientar que esse tema que a gente discutiu hoje, dos anjos, foi uma sugestão de um seguidor nosso. O nosso seguidor, o Holy Fat, ele sugeriu nos nossos comentários aqui no YouTube. Então, se você também quer sugerir um tema, coloca aqui embaixo o tema que você quer e a gente vai fazer o maior esforço para a gente poder estar pesquisando e trazer esse assunto aí. É isso aí, galera. A gente vai encerrando por aqui. Valeu, Farley. Valeu, Kelly. E meu defunto não está aqui hoje, está se recuperando da cirurgia. Já já ele volta. Enquanto ele não volta, todos juntos nós vamos dar aquele velho beijo, me liga. Falou, galera. Tchau.